E aí, pessoal? Hoje eu vou comentar um pouco, a minha opinião sobre o tema da redação 2021, que trouxe invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, logo quando eu vi o tema da redação, eu falei assim, nossa, que tema que tá top, que tá fácil. Então, na minha opinião, eu achei que esse tema estava maravilhoso, né? Então, assim, já adiantando tudo que a gente estudou, eu vi que caiu uma questão que você poderia usar como repertório a Constituição e alguns dados. Então, estava bem tranquilo. Na hora de você organizar o seu pensamento, selecionar seu repertório, eu vi que se você teve calma na hora e refletiu sobre o tema, você fez uma boa redação. Então, vamos lá para algumas discussões aqui que eu trouxe para você, tá? Então, nós vemos que as sugestões de temas para redação são várias. E essa aqui passou bem longe, né? Para muitos professores, para muitas pessoas que trabalham com redação, passou bem longe, porque não é um tema assim muito popular, assim, que tá no nosso, que a gente não se preocupa no dia a dia, na sala de aula. Mas, como qualquer tema, ele é voltado para um problema social. Então, a questão da falta de registro civil, a questão do não acesso à cidadania, ele é um problema social e aí o Enem jogou aqui para os estudantes, para os candidatos, debaterem um pouco sobre esse tema. Então, nesse último domingo, nós tivemos muitas pessoas falando do mesmo problema. Bom, eu estava fazendo uma pesquisa antes para ver o que os outros professores estavam falando sobre esse tema e eu vi que muitos não gostaram. Então, eles reclamaram, blá, 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 ppp, não me interessa. Né? Eu particularmente achei. O que você achou? Coloca aqui embaixo que eu vou ler. Se você gostou, se você achou fácil, se você achou difícil, se deu branco. Comenta aqui como que você acha que se saiu, tá? Que eu quero saber. Então, eu achei que estava top, estava bem legal, dava assim para poder você raciocinar e com aquele conhecimento que você tem de mundo, dava para você discorrer bem esse tema. Eu coloquei aqui alguns tópicos que eu vou estar olhando, tá? Que eu vou comentar com vocês. Então, primeiro que a gente tem que ter em mente que o Enem sempre vai reforçar uma temática social. Então, já fica ligado nisso, já estuda sempre algumas temáticas voltadas para problemas sociais, estuda bem a Constituição, né? Os artigos que falam sobre as garantias, os direitos e deveres, o acesso à cidadania. Estuda porque isso sempre vai cair de alguma forma ou de outra. De uma forma ou de outra você vai se utilizar desses artigos, desse conhecimento para poder discorrer do tema. Sobre a questão de achar difícil, achar fácil o tema da redação, se você foi um dos que colocou aqui que estava difícil, que estava fácil, eu quero dizer que isso depende muito de cada realidade. Então tem gente que vai achar mais fácil porque estudou mais esse tipo de assunto. Outros que estudaram outros temas bem diferentes, achou mais difícil. Então, dependendo de cada realidade, da preparação de cada um, esse tema foi fácil ou difícil. E sempre vai ser assim. Dependendo da preparação de cada um, ou o tema vai ser fácil ou vai ser difícil. Então, nunca ninguém vai chegar no consenso. Quando a gente viu lá os textos motivadores, ele te impulsionava trazendo alguns dados, né, da falta de registro e as consequências disso. Então, eu vou abordar aqui um pouco sobre isso. Então, quais eram as discussões que alguns textos motivadores traziam sobre o tema? O fato de não ter registro civil impede o cidadão de ter acesso a direitos de cidadania, como saúde, educação, casamento, certidão de óbito, o voto, trabalho formal, moradia, né, benefícios do governo. Então, todos esses programas, todos esses direitos, todo esse conjunto de direitos, de garantias que fazem parte da cidadania, que é disponibilizada para o cidadão, é negada para essa pessoa, porque, como o próprio tema já diz, invisibilidade. Então, a falta de registro civil, que é a primeira documentação, já mostra que esse indivíduo ele não nasceu, então ele não existe. Ele está no mundo, mas ele está invisível, o governo não enxerga ele, nenhuma política pública contempla essa pessoa. Então, olha só, o tema invisibilidade e cidadania, ele trouxe, né, um eixo central, né, na verdade,
a invisibilidade e cidadania era o eixo central da temática. Então, essas duas palavras, esses dois conceitos, eles precisavam estar conectados na sua argumentação. Você poderia não só trabalhar sua causa e nem só trabalhar suas consequências, e sim atrelar a causa e a consequência. Então, quem abordou causas e consequências, eu creio que fez uma argumentação completa. Por quê? Porque haverão aqueles alunos que vão tangenciar, vão falar só sobre a invisibilidade, vão falar só sobre a falta do registro, falta de registro, ou então vão falar só de algum outro problema, vão delimitar bastante. Mas quem soube equilibrar aí e colocar causas e consequências, quem soube interligar, correlacionar a invisibilidade e o acesso à cidadania, esse foi feliz na sua redação. Então vamos falar um pouco das causas, né? O que é que faz com que essas pessoas não tenham, né, a certidão, o registro civil e depois, né, consequentemente, não tenham os documentos? Porque, gente, o registro civil, que é a certidão de nascimento, ele é a base para você tirar qualquer documento. Quem que vive hoje em dia sem documento? Então, assim, é uma coisa que ninguém parou para pensar, porque acha assim que é muito, nossa, isso aqui eu acho que nem existe, mas como a gente viu, isso existe, é muito. Como o texto motivador 2, né, que mostrava aquele mapa ali e a quantidade de indivíduos, né, em cada região. Então, olha só, o Enem trouxe que a Lei 9.534/97, né, trouxe a liberação, né, no caso, a gratuidade para quem fosse tirar a certidão de nascimento. Por quê? Alguns pensaram, essa lei trouxe a gratuidade. Quero dizer, sempre existiu a lei que proporcionasse a esse cidadão a retirada do registro de nascimento. Só que precisaria pagar uma taxa. Então, recentemente, né, agora, esses dias, em 1997, então, que de lá para cá foi constatado que não é só a questão financeira, porque agora é tudo grátis e mesmo assim ainda tem indivíduos que não tiram esse documento. Então, quais são as causas? Por que então? Então, o que o aluno poderia ter feito? Poxa, se já é grátis, então qual é o problema? Então, o problema antes cogitava-se que era de ordem financeira, mas agora que é tudo grátis, então por quê? Quais são os fatores, quais são os motivos, a causa dessa pessoa, dessa mãe, desse pai não levar o seu filho para tirar a certidão de nascimento? Então, eu coloquei aqui algumas causas. Então, pode ser a questão de que, apesar de ser um documento gratuito, ainda não tem uma ampla divulgação. Então, vocês podem até não acreditar, mas talvez tenha gente que não saiba disso. Talvez não seja acessível para essa pessoa. Então, para nós que moramos aqui na cidade, é muito fácil ir bem ali, tirar a certidão de nascimento, mas a gente não sabe onde outras pessoas moram. Acessibilidade. Outras possibilidades, tradição familiar. A avó nasceu, não tinha registro, a mãe e agora o filho. Então, todo mundo nessa família, ninguém tem registro e sobrevive até hoje. Sobrevive marginalizado, mas sobrevive. Povos indígenas. Podemos cogitar também que uma parcela desse povo são os indígenas. Locais muito afastados dos centros urbanos e também a ignorância, né, como eu comecei falando. Então, esses poderiam ser as causas de que ainda hoje existem pessoas que vivem na invisibilidade, sem acesso a essa documentação que permite ele o gozo de todos os direitos garantidos na Constituição, como cidadão. Bom, outra coisa que me chamou a atenção, a gente viu lá a quantidade de pessoas por região sem certidão de nascimento. Aqui nós vimos a desigualdade por região. Então nós vimos que aqui nessa região sul, por exemplo, tinha muito mais do que aqui na região norte, na região nordeste. Só que não significa que na região sul tem mais gente sem certidão de nascimento do que no norte. É porque é proporcional à quantidade de habitantes. Então, como para cá, para o sul, é mais populoso, consequentemente, mais pessoas. Então, não é que uns lugares têm menos, outros têm mais. E sim que está tudo distribuído por quantidade, né, por equivalência. Então, esse é um olhar que poderia induzir o candidato ao erro também na hora de analisar os dados. Quais são as consequências, então, da falta, né, de acesso a esse registro
civil e o que acarreta na vida desse indivíduo, desse cidadão. Então, essas pessoas realmente, sem documentação, elas são invisíveis. Não é possível eles serem mapeados, não é possível eles entrarem na contagem, né? Então, o que isso acarreta? Ela não é um indivíduo, ela não é reconhecida. Ela é como se ela então perdesse o valor humano, perdesse a dignidade. Então, a documentação, ela garante a dignidade da pessoa humana. Então, sem a documentação, essa pessoa ela é indigna. Ela se tornou agora como um animal, né? Ela não está na condição de humano e sim de animal, porque é anulada a existência dessa pessoa com essa falta de registro, né? Essas pessoas, elas vivem em situação de vulnerabilidade. Elas estão tão vulneráveis. Elas estão sem estudos, elas estão sem assistência médica, sem trabalho formal, sem dignidade, né, em todo o sentido da questão de reconhecer o valor da pessoa, sem acesso aos auxílios do governo e todos os outros direitos que a Constituição garante. Então, totalmente, esses dados comprovam a vulnerabilidade social e financeira que essas pessoas estão passando, estão vivendo, elas estão mesmo à margem. Como que essa pessoa vive? Qual é o estado de vida? Se nós vemos que pessoas que têm acesso a tudo isso ainda estão na miséria, vivendo na margem, então qual será o estado dessas pessoas que não têm documentação? Por quê? Porque vai se matricular e precisa a documentação, xerox, para conseguir um emprego também, para ir no postinho se consultar também. Então eu imagino como que essas pessoas estão vivendo. Então era bem tranquilo de você refletir antes de começar, né? Fazer aquele projeto de texto, colocar todas as ideias que estavam vindo na sua cabeça, colocar lá as causas, consequências, colocar algum dado. Trouxe aqui algumas reflexões. Os brasileiros que não são registrados, então eles ficam fora de estatísticas, fora de dados, são os dados que mapeiam os problemas e daí desses dados são criadas políticas públicas, né, de segurança, de educação, de saúde, saneamento, moradia, né? Então, se essas pessoas não estão dentro desse mapeamento, então certamente, como o tema diz, elas estão invisíveis para o governo e traz uma falsa sensação de que não existe problema. Então não tem problema nenhum. Esse problema não existe, sendo que é uma falsa realidade, porque o governo não sabe que tem esse tanto de gente assim, e aí ele não promove políticas que visem amparar esse cidadão. Olha só, então nós vamos ver aqui que essa falta desse brasileiro estar inserido nas estatísticas traz uma desigualdade social, analfabetismo, falta de moradia, né? Então é difícil do governo mapear porque ele não tem o registro, não sabe tantos indivíduos que estão fora das estatísticas. Bom, como eu já havia ensinado nas aulas anteriores, muito tranquilo desse estudante iniciar essa redação. Conforme as perguntas que eu ensinei na aula, por que esse tema é problemático? Ele poderia começar, por que esse tema é problemático? Quais são as causas desse problema? Quais são as consequências desse problema? Né? E aí, construir o seu projeto de texto, distribuir suas ideias, delimitar sua tese, seus argumentos, e aí fazer uma excelente redação. Então eu achei que esse tema estava maravilhoso, bem tranquilo de discorrer. Aí você deve estar falando assim, meu Deus, mas e os repertórios? Eu não encontrei nenhum repertório que falava sobre falta de cidadania, sobre falta de registro, sobre invisibilidade, eu não estudei nada disso. Como que eu vou usar um repertório? Calma, eu trouxe aqui alguns repertórios que poderia ter se lembrado na hora, né? Olha só. Nesse caso, como ninguém estudou um repertório específico para a invisibilidade e a falta de registro, então você poderia ter colocado um repertório mais amplo, mais pertinente. Por exemplo, ter usado a Constituição Federal, ter usado algumas obras que trazem desigualdade social, miséria e analfabetismo, ou racismo, ou discriminação. Então, era possível desse estudante trazer algumas obras, como Vidas Secas, Morte e Vida Severina, né? Quarto de Despejo, ou então algumas citações de filósofos que falam sobre a valorização humana. Então, era possível, se você estudou algum repertório com base na questão social, daria para ter usado, sim, com certeza,
para subsidiar essa argumentação sobre esse tema. Beleza? Para finalizar, eu quero deixar aqui, será que, a pergunta é, será que alguém zerou essa prova? Bom, talvez não tenha zerado, só se fugiu demais e falou sobre outra coisa que não fosse invisibilidade, acesso à cidadania, tal. Alguns erros que talvez você pode ter cometido, que vão descontar pontos na sua redação, né? É a questão de ter focado mais só na causa, então só na consequência, porque aí você tangenciou o tema, você falou de modo superficial, você falou só de uma parte desse tema, ou repetiu muitas ideias, ou teve repetição, ou não soube correlacionar as causas e consequências, né? Ou então focou só sobre a falta de documentação, ou então focou só sobre os direitos nessa cidadania. E agora? Agora não tem mais o que fazer. Agora não precisa ficar se comparando, se aterrorizando, porque às vezes você acha que saiu mal e você saiu bem, né? Às vezes você acha que o outro saiu melhor do que você, quando for ver o resultado não vai ser assim, né? Então aguarde, não precisa mais ficar angustiado, saiba que você é importante, você é amado, e não é essa redação do Enem, não é o Enem que vai destruir os teus sonhos, porque tem outros caminhos que também não seja fazer essa prova da redação, né? Então, para de se angustiar, para de se preocupar, porque isso não vai te levar para frente. Foca, continua teus estudos, continua vendo outras alternativas, não se prende. Você não foi feito para ser um refém de nada, você é livre, você pode voar, acesse a sua liberdade. Então, comparação não é bom, traz angústia. Acabar com essa impressão de que os outros escreveram melhor do que você, porque é só uma impressão, não é a realidade de fato. Então, fica tranquilo, se prepara agora que segundo domingo vem aí, tá? Então, tchau, tchau. Não esquece de comentar aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um like e compartilha. Tchau, tchau.